noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa sobre a criança da nova era. Eu sou a Deise de Oliveira e estamos aqui todas as quintas para aprender um pouquinho mais juntos sobre esse ser humano incrível que são as crianças. Eu sou defensora da infância. Eu acredito muito que o brincar livre, as crianças precisam de contato com natureza, com Deus, com brincadeiras. Mas hoje, no programa passado, a gente comentou um pouquinho sobre as fases, sobre o desenvolvimento infantil, né? Sobre esse primeiro ano de vida, o que acontece, os primeiros 3 anos é onde acontece, assim, aquela explosão do cérebro, ou a primeira infância, né? O primeiro setênio, e o segundo setênio, né? Até os 7 anos, primeiro setênio de 7 anos, e a partir do segundo setênio de 7 aos 14 anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre até o terceiro setênio, sobre os adolescentes. Quem é que tem adolescente aí em casa? O que são adolescentes? Adolescente é a fase da vida de transição entre a infância e a fase adulta, né? E a adolescência é o resultado da infância vivida. Como seus filhos estão vivendo a infância? Você vai descobrir isso lá na adolescência. A definição, segundo os órgãos governamentais de saúde, segundo a OMS, são as pessoas entre 10 e 19 anos. Segundo a ONU, entre 15 e 24 anos. Da Sociedade Brasileira de Pediatria, é entre 10 e 20 anos. E eu já classifico os adolescentes entre 14 e 21 anos, entre o segundo e o terceiro setênio. Tem muitas controvérsias, né, da psicologia, da neurociências, endocrinologia sobre as idades, né? A puberdade, ela acontece na menina quando tem a primeira menstruação, em torno dos 12 anos. E dos meninos tem a semenarca, né, a primeira ejaculação, que é por volta dos 14 anos. Os meninos e as meninas, eles têm essa diferença mental, né, de idade de 2 anos mais ou menos, né? Um menino de 14 anos é correspondente, né, mentalmente a uma menina de 12. Eles têm uma diferença até inclusive hormonal, inclusive no corpo, né? Por isso que o que acontece com as meninas, a primeira menstruação, né? E a semenarca nos meninos acontece nas meninas em torno de 12 anos, né? A partir dos 9 até os 14, e dos meninos por volta dos 14 anos. O que acontece na adolescência, gente? Eles passam por muitos lutos. As mudanças físicas assustam esses adolescentes. Tem muita mudança também comportamental, tem muitos hormônios, o cérebro está aumentando, tudo tá mudando de forma abrupta. Então, muitas mudanças emocionais também, sabe? E também mudanças sociais, né? O adolescente, ele já não fica mais naquele ninho familiar. Por isso que eu falo, gente, aproveitem seus filhos pequenos. São só 624 domingos que você tem para aproveitar seus filhos enquanto eles são crianças. Depois eles se tornam adolescentes e o mundo deles não é mais ficar dentro de casa com a família. O mundo deles é na rua, com os amigos, com as pessoas lá fora, né? Eles mudam o emocional deles. E eles passam por aquele luto do corpo infantil que não existe mais. E aí eles começam a usar roupas largas, começam a usar casaco de moletom, começam as meninas a colocar um casaco aqui no quadril, né? Pra não esconder aquele quadril estranho, pra usar mais roupas mais largas, né? E eles começam a ver que aqueles pais que eles idealizaram não existem. E eles começam a enxergar que aquela infância que foi dita para eles, aquela infância ideal, aquela infância idealizada, também não existiu. O que é um comportamento típico da adolescência? Rebeldia é típico da adolescência? Não. Rebeldia não é típico da adolescência. O que é típico da adolescência é a busca por novidades, a busca por experimentação. O adolescente é altamente curioso e ele também busca por gratidão. Ele é extremamente grato pelas coisas que acontecem. Ele tem uma impulsividade assim, muito grande, isso é típico da adolescência, e eles assumem os riscos. Eles são compassivos, empáticos, são muito solidários. E eles têm a necessidade de engajamento social. Por isso que a gente vê muitos adolescentes aí em ONGs,
praticando caridade em vários lugares. Eles são muito justos e eles buscam por igualdade. Eles têm uma bomba de curiosidade, gente, de criatividade imensa. Em que eles têm a vontade de mudar o mundo. Então, aquela criança que teve suas necessidades correspondidas, atendidas, aquelas crianças que foram amadas, aquelas crianças que puderam brincar, eles se tornam adolescentes maravilhosos. Uma intensidade emocional ainda assim, bombástica, né? Temos que aproveitar essa bomba que eles vêm com muita potência, tá? A rebeldia, ela não é um comportamento típico da adolescência. A rebeldia é a consciência do total desamparo que eles tiveram na infância. A consciência do desamor, a consciência que eles precisavam de um adulto responsivo e não tiveram. Porque se eles não tivessem pais reprimindo eles o tempo inteiro, nós não teríamos adolescentes rebeldes. O que acontece na infância de muitas pessoas é que elas são reprimidas. Não faz isso, não faz aquilo, não. Então, e aí chega a bomba vital na adolescência e eles ficam rebeldes. O adolescente ele vai lembrar de tudo que aconteceu na infância dele. Sacou que agora o universo dele está ampliado. Ele vive um renascimento. A pulsão vital tá bombando ali, gente. São muitos hormônios, são muitas descobertas. Então, assim, sabe aquele apagamento dos pais autoritários e repressores? Que eles ficaram com tanto medo, né? Aqueles pais negligentes, que eles ficavam desesperados para que os filhos obedecessem, que os filhos fizessem exatamente o que eles mandaram. Então, ou eles vão conseguir agora ter que duplicar isso para manter aquele adolescente na rédea, eles vão ter que duplicar esses esforços, ou ele vai reprimir, né? E aquele adolescente vai virar uma panela de pressão ambulante, né? E se o caminho escolhido for mais repressão, vai dar ao adolescente somente duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Se o pai tá ali, reprimiu a infância inteira e escolhe na adolescência manter essa repressão, os dois caminhos para o adolescente vão ser os seguintes: a raiva para fora ou a raiva para dentro. Na raiva para fora é aquela agressão, aquela agressividade com o outro, com o ambiente. A gente vai ver aí adolescentes matando mendigos, a gente vai ver aí noticiando os adolescentes entrando numa gangue, a gente vai ver um batendo no outro. Você acha que realmente, se esse adolescente tivesse tido um ambiente amoroso, ele ia estar na rua botando fogo nos mendigos? Dói pra gente imaginar que a adolescência é o resultado da infância vivida, mas é. Isso é comprovado e a gente precisa se responsabilizar por isso. Não com aquele olhar de vítima, de culpado, a culpa é minha, é tudo culpa minha. Não, gente, mas com aquele olhar de, putz, eu não tinha informação. Na época que eu eduquei, né, meu adolescente, que hoje é adolescente, na época da infância dele eu não sabia o que fazer, eu fiz o meu melhor e tá tudo bem. E agora a gente precisa sim se responsabilizar, entender o que está acontecendo, é responsabilidade nossa. Não é que ele é isso, ele é aquilo. Nós, de acordo com o ambiente que ele viveu, e ele se tornou assim. E a raiva para dentro, o que é a raiva para dentro? A agressividade com ele mesmo. Quantos e quantos jovens a gente vê aí se automutilando, se cortando? Porque, gente, a dor que ele está sentindo dentro é tão grande, mas tão grande. E ele não sabe o que fazer com aquela dor. E aí ele se corta, porque aí ele sente a dor física. Aí a dor física ele controla, se ele vai mais intenso para doer mais, se ele vai mais na superficialidade para doer menos. E aí ele está controlando aquela dor e aquilo ali. Nossa, agora eu tenho um controle. E aí ele se veste de um monte de casaco. E se você vê seu adolescente, que você convive de casaco de moletom, com capuz, todo encapuzado, escondendo, você pode ter certeza que ele está se automutilando. Procura, aquilo ali é um pedido de socorro, ele não tá querendo aparecer, não tá querendo fazer gracinha, não. É um pedido desesperado de me ajuda, eu já não sei mais o que fazer. É aquele... Ele tá querendo sentir alguma coisa, sabe? Ele tá vazio, totalmente vazio de amor. Então, pra ele melhor ele sentir aquela dor do que aquele vazio desesperador, gente. E esses vazios que transformam esses adolescentes em depressivos, ansiosos, com síndrome do pânico. E alguns cometem até o suicídio, porque eles não têm para onde ir, eles não têm para onde correr.
Por isso que eu convido sempre vocês para que nós sejamos amparo, que nós sejamos a pessoa que eles vão correr para pedir ajuda. Não correr da gente e não ficar querendo distância. E quando que a energia vital da adolescência é muito forte, ele não sabe o que fazer com aquilo. Sabe que eu comparo essa energia vital a uma Ferrari descontrolada? Sabe aquela Ferrari que chega de 0 a 100 km em alguns segundos, em 2 segundos, e tá lá, e o adolescente tá ali com aquela máquina potente, totalmente descontrolado, sem saber o que fazer, sem saber como conduzir. Então eu convido vocês, e a mim também, né, que eu já tenho uma quase pré-adolescente, a ser o copiloto dessa Ferrari, de estar ali do lado, guiando aquele adolescente com aquela pulsão vital, com aquela energia toda, a escolher, né? A gente tem que estar ali, ó, na margem. Opa, tá muito pra cá, tá muito pra lá, vamos voltar. Confiar. Confia nesse adolescente, confia que ele vai fazer as melhores escolhas. E se ele não fizer, a gente está ali para acolhê-lo e não para julgá-lo, para colocar o dedo na cara. Não adianta, gente, a gente pensar que um menino que viveu num lar amoroso, que viveu num lar responsivo, que se atendia a todas as necessidades dele, que agora ele está envolvido com uma gangue, que ele não vai estar. Isso não é possível. Porque, para que ele vai procurar uma gangue? Porque ele não encontrou pertencimento em casa. Ele não encontrou um lar amoroso, ele não encontrou... E às vezes a gente acha que, nossa, não, meu lar é muito amoroso, eu levo meus filhos para viajar para fora, eu levo meus filhos para passear, para se divertir. Mas será que é só isso que ele está precisando? Às vezes ele só precisa de alguém para escutá-lo, de uma escuta ativa, sem interrupções, sem aquela coisa de dar sermão. Você não deixa nem a pessoa falar e já está dando sermão por cima. É só isso que ele precisa, de um acolhimento, de alguém que vai ouvi-lo. Não é que a gente esteja dando razão. Você tem toda a razão de ter feito esse monte de coisas. Não, eu tô aqui, meu filho. E ele sabe que errou. Ele sabe, ele não precisa da gente falar no ouvido dele que ele tá errado, porque ele sabe. Então, se ele não encontra esse pertencimento em casa, ele vai encontrar nas ruas. Ele vai encontrar se anestesiando com drogas, ele vai se encontrar se anestesiando com bebidas, com cigarro. E ele vai beber porque todas as pessoas que estão ali bebendo, todas as pessoas que estão ali na Cracolândia estão passando pelo mesmo problema que ele. E ali ele vai se sentir pertencente. Então, assim, abra o olhar mais amoroso para os seus filhos. Abra o olhar, mas confie neles. Olha para ele e fala, eu confio em você, eu sei quanto você é capaz. E pode ir, meu filho, vai pra festa, pode ir, eu tô aqui. Quando você voltar, eu vou estar aqui te esperando. Por que a gente chama a adolescência de segundo nascimento, né? Porque é a bomba vital. O nosso primeiro nascimento é quando a gente nasce mesmo, né? Nós nascemos, saímos do plano espiritual, viemos aqui pro planeta Terra, nascemos. E aí nós fomos apagados, nós tivemos várias pessoas nos apagando, as nossas necessidades da infância muito provavelmente não foram atendidas, né? Não conseguiram nos atender. E aí, chegando na adolescência, elas viram pedidos disfarçados. Primeiro a gente vai ser desativado, né? Entre os 9 anos, assim... 9, 10 anos, e vai retornar essa potência vital totalmente revigorada com 12, 13, 14 anos. E vai ressurgir esse fogo apagado que apagaram o nosso da infância com muito mais autonomia e com muito mais intensidade. E aí, esse segundo nascimento é uma segunda oportunidade para os pais conhecerem os seus filhos, para os pais atenderem as necessidades dos seus filhos, né? E vão ter alguns pais que vão, assim, duplicar essa repressão, que vão castigar ainda mais. E aí vão perder essa segunda chance que a vida está dando. Que os seres da nova era, eles não precisam disso, como a gente precisava lá, quando nós, no Baby Boomers, lembra dos Baby Boomers, da geração X? As crianças da nova era, elas não vão precisar de ninguém castigando, punindo, elas vão precisar de acolhimento, elas vão precisar de pertencimento, elas vão precisar se sentir mais amadas.
né? Vai ser a segunda oportunidade que nós pais vamos ter para conhecer os seus filhos adolescentes. A gente vai precisar entender, a criança vai precisar entender que ela pertence àquela vida, que ela pertence à vida daquela mãe, que faz sentido para ela. Ela está dentro da mãe, a mãe está dentro dela e eles estão ali naquela conexão, naquela vibe, sabe, de um pertencendo ao outro, né? E a única ponte verdadeira que existe é o amor daquela mãe. Não precisa de pontes falsas, né? Como eu acabei de dizer, das drogas, das bebidas. Ela sabe que a única ponte verdadeira é aquela família. Que no lar que ela vai encontrar tudo que ela precisa. E ela não está sozinha nessa Ferrari desgovernada. Ela tem um copiloto ali amoroso, que sabe da importância do respeito mútuo, que sabe que o amor incondicional nesse momento vai ser mais importante ainda do que na primeira infância. Mais importante porque, como não foi dado, né? Agora quando seu filho chegar assim, ai mãe, faz um sanduíche pra mim, por favor. Gente, ele não tá pedindo um sanduíche. Ele está te dizendo assim, mãe, eu não tô recebendo o amor do jeito que você diz que me ama. Eu não tô me sentindo acolhido. Eu tô precisando de um colo, de um chamego. Essa é a forma de seu filho te pedir amor. Ouçam, que a gente possa ouvi-los dessa maneira. Me dá amor, mãe. Eu preciso de você. E aí você vai chegar e vai perguntar pra ele, você quer seu sanduíche como, meu amor? De frango, de peito de peru, de queijo, de atum? Você quer seu sanduíche com ovos? Como você prefere seu sanduíche? Como você prefere que eu te dê o meu amor? E a gente não vai responder pra eles mais. Pelo amor de Deus, olha o seu tamanho. Você já tá grandinho. Eu tô exausta, trabalhei o dia inteiro. Você acha que eu ainda vou pra cozinha pra preparar sanduíche pra você? Não dá. Se vira. E aí, mais uma vez, ele sente aquele vazio. Ele sente aquele desespero de não ser amado. Não adianta você falar, eu te amo, meu filho. Vai lá e faz seu sanduíche. Porque esse pedido de sanduíche é um pedido disfarçado de amor. Que ele já tá tão ali vazio, ele já não sente isso, né? Então, não vai ser as amizades dele que vai levar ele para fazer parte de uma gangue, para fazer coisas erradas. Vai ser essa lembrança desse desamparo da família. Vai ser quando tava todo mundo lá numa festa, bebendo todas, e a criança tava lá sozinha, chorando, desamparada. Tipo, e agora o que eu faço? Aí a criança começa a fazer bobagem, né? Pra chamar atenção. Oi, eu existo. Oi, eu tô aqui. Aí pega um detergente, começa a jogar no chão. E aí pega alguma coisa pra te chamar. E aí o pai e a mãe, em vez de falar assim, nossa, eu tô me divertindo tanto que eu esqueci do meu filho. Vem cá, meu amor, vem fazer parte também disso. Não. Para de fazer bobagem. Você é impossível. Você é isso, você é um aquilo. E aí a criança vai se apagando, vai se apagando. Gente, eu não tô dizendo que vocês não devam viver a vida de adultos, mas vocês têm que lembrar que vocês têm uma missão. Vocês são pais, vocês são mães, vocês são avós. Você tem um serzinho ali que depende de você para tudo. Se não for você, vai ser quem? Então, na hora que a gente for sair para beber, for sair para se divertir, for sair para fazer qualquer coisa, a gente tem que deixar esse ser humano, ele é um ser humano, na guarda de alguém, com alguém responsável por ele. E não ele jogado e eu viver minha vida e a criança ficar ali à própria sorte. Né? Na adolescência vem uma vocação, um chamado, né? A vocação não é só o que eu faço, mas é como eu desenvolvo o meu ser na ação a favor do próximo. Essa é uma frase da Laura Gutman. Como eu desenvolvo o meu ser na ação a favor do próximo. Então, assim, seu filho pode escolher ser o que ele quiser. Se ele fizer bem feito, se ele fizer com toda a energia dele, vai dar certo. Quem somos nós para dizer, olha, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer o Enem, você tem que fazer tal coisa, tem que. As profissões que vão existir daqui a uns 10, 15 anos não existem ainda hoje. Não tem nem faculdade para eles fazerem. Então, confiem na vocação deles, eles já vêm prontos. Ouçam, entendam. Às vezes sua filha tá lá fazendo um almoço delicioso, tá lá na cozinha brilhando. Nossa, você faz até uma comidinha boa, mas você vai fazer medicina, tá? Você vai ser advogada. Por quê? A gente aprendeu que era assim. Pra gente ser feliz, pra gente se dar bem na vida, a gente tem que ter
uma faculdade de tal ou tal. A gente colocou essa crença limitante na nossa cabeça e a gente quer limitar eles também. Deixa eles livres. Eles vão dar conta. Olhe no olho dele, nossa, eu confio em você, filho. Eu tenho certeza que você é capaz de tomar essa decisão e eu tô aqui para te ajudar. Tá? Muita repressão na infância, ele vai entender que ele não é capaz. Ele precisa sempre de alguém para estar ali, tomando as decisões por ele, porque ele não consegue se sentir capaz de tomar as decisões sozinho. Então agora a gente vai mostrar que sim, ele é capaz sim. E ele tem nosso acolhimento e nosso amparo. Sempre o adolescente, ele vai querer fazer bem ao mundo. E ele não vai querer fazer uma coisa, ele vai querer fazer 50. E aí vem a gente e fala, não, você até quer tocar, vai tocar só violão. Mas a criança quer tocar violão, quer tocar flauta, quer tocar guitarra. E aí a gente vai tirando essa vitalidade dele, que é tão nata, né? Que é tão... É dele, gente. É desses seres da nova era. Eles vêm com tudo. Eles vêm multipotenciais, eles vêm com capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que a gente não entende, né? A gente só precisa apoiar, tá? A gente não precisa entender. Depois dos 21 anos, é muito difícil você resgatar esse adolescente. A raiva, as drogas, o álcool, é só consequência dessa infância vivida. Então a gente tem até os 21 anos dele para conseguir resgatar, para trazer ele de volta à essência dele, para trazer de volta aquele ser compassivo, trazer de volta aquele ser caridoso que ele que está ali dentro dele, que a gente foi apagando, e até os 21 anos a gente consegue trazer essa potência total. Por que depois dos 21 anos é mais difícil, Daisy? Depois dos 21 anos, né, o córtex neofrontal dele já está terminando o desenvolvimento, né, vai terminar ali em torno dos 25, 28 anos. E aí ele pode escolher se eu quero, se eu não quero. Ele vai ter que tomar a decisão dele a partir dele, e não mais de você, e não mais do adulto de referência dele. Não mais a mãe, o pai. A gente já não consegue mais alcançar. Já fica meio que inacessível. E aí ele vai escolher e você vai só observar. Aquele grito desesperado de amor, de amparo, de segurança, de previsibilidade. Então vamos ampliar o nosso olhar para a nossa própria adolescência. Como que foi a nossa adolescência? A gente faz esse acompanhamento com os nossos adolescentes e aí depois a gente vai tentar orientá-los, dar o nosso ponto de vista, mas apoiando deles. Na infância, eu não recomendo a gente fazer as vontades das crianças. Eu recomendo a gente atender as necessidades delas. Mas na adolescência eu recomendo sim. Faça as vontades. Que as vontades são os desejos disfarçados, os pedidos disfarçados daquelas necessidades não atendidas, né? Então, aí a gente vai e recupera esse adolescente, a gente recupera ele. Dando mais proximidade, dando amparo. A repressão e a autorrepressão vai ser um desastre nos ensaios dos adolescentes. Eles não vão conseguir nem se relacionar com outras pessoas, eles não vão conseguir ter amigos, porque eles não têm isso em casa. E vai dar uma bala emocional muito grande, um desespero, ele vai ficar sozinho. E aí ele vai pro lado da promiscuidade, vai pro lado do álcool, sempre... aqueles ensaios amorosos vazios, sabe? Sem aquele preenchimento. Vazios e falsos, né? E aí ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o consumo de álcool, o consumo de drogas, para ele suportar tudo esse desamor que ele consegue perceber que ele viveu, que ele vai estar muito perdido, muito desesperado, a gente vai precisar estudar e aprender sobre essas coisas, sabe? Que senão acontece até um surto psicótico, acontece suicídio, acontece automutilação. E aí a gente fica, né? Qual é o nível de abandono e desamor desse adolescente para ele chegar nesse nível? Adolescente, gente, é sinônimo de entusiasmo. Adolescente é sinônimo de pulsar, de bomba vital pulsando, né? Agora é a oportunidade dele de sair do território materno e experimentar, sair do território da familiar
e vivenciar aquilo que foi vivenciado na infância. E será que ele vai se enturmar ou ele vai se exilar? Ele vai repetir o que aconteceu na infância dele. Então, a gente vai precisar de pontes para chegar nesse adolescente, para ele não se entrar nessas pontes falsas que são os vícios. O álcool é uma fantasia, né? É uma falsa ponte. E a ressaca vai ser aquela desilusão do encontro da angústia, né? Que não tem vínculo nenhum. Não há troca real. Ele vai e volta para o mesmo lugar. É por isso que eu chamo vocês para essa infância, ter essa troca real, ter esse olhar, ter esse amparo, porque isso vai voltar na adolescência. E aí vai dar muito mais trabalho. Então, se você já tem um filho adolescente, não desista dele. Não desista dele. Se autorresponsabilize, entenda o que aconteceu e lute por ele. Ele vai precisar da sua intimidade, de intimidade emocional com você. O entusiasmo, gente, é uma inspiração divina. O entusiasmo é uma inspiração divina. Os nossos adolescentes têm de sobra. Eles têm de sobra para dar pra gente. Então, a gente olhar para eles, sabendo que a rebeldia não é uma característica do adolescente. O que é uma característica do adolescente é o entusiasmo. Que a gente possa resgatar isso nos nossos adolescentes. Que a gente possa olhar, lembrando de tudo que ele já passou na infância, que agora ele está com essa bomba aí vital. Tem o terceiro nascimento, né, que nós mulheres podemos passar e os homens não, que é o parir. Quando a gente tem um filho, a gente vem e resgata o nosso terceiro nascimento. Então a gente vai ter 3 chances, né? O nosso primeiro nascimento, o nosso segundo nascimento na adolescência e o nosso terceiro nascimento, que vai ser num outro dia que a gente vai conversar sobre isso. Que quando a gente tem um filho, nasce uma força na gente. Só quem é mãe consegue entender. Mas sobre adolescentes, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Eu vou tentar responder todas as perguntas. Realmente é um ponto de vista assim, bem diferente, né, do que a gente está acostumado. A gente olha e aborrecência, estão sempre de mau humor, eles estão sempre chateados, estão sempre batendo porta. Sim, isso acontece também. Os hormônios, vamos ser um pouquinho mais compreensivos. Uma bomba hormonal acontecendo ali, é o luto de estar perdendo aquele corpinho infantil e de repente está com pelos, hormônios, tudo crescendo, né? Tá se modificando, é uma fase de muita perda, muito luto para eles. Que a gente possa olhar de forma mais respeitosa. Eles não são aborrecentes, isso não é respeitoso. Chamar uma criança que está perdendo o seu corpinho de criança, que está doida para brincar no parque, mas não pode mais brincar no parque porque ali só é permitido até 10 anos. Mas eu ainda queria estar brincando no parque, mas eu não sou mais criança, mas eu não sou adulta, eu sou o quê? É muito confuso. Esteja ali acolhendo o seu adolescente. Aí vem a menina tão novinha, cada vez mais nova, as crianças estão ficando menstruadas. Então, hoje a gente vê crianças com 8, 9 anos já menstruadas. E ali ela descobriu, nossa, eu não sou mais criança. Eu já sou uma adolescente. E é uma dor, sabe, gente? Então, acolha a dor deles. Os meninos também, eles passam por isso, a voz uma hora tá fina, outra hora tá grossa e tudo mudando. E os pais só querendo reprimir, gritar, bater, castigar, porque você é um preguiçoso, você não vale... A procrastinação é da natureza do adolescente, porque eles recebem uma descarga assim de hormônio, sabe? Quando eu tenho que entregar o trabalho sexta-feira, eles vão fazer quinta-feira meia-noite. E aquilo dá uma descarga boa de adrenalina, de dopamina neles. E aí por isso que eles procrastinam. Porque é gostoso, eles sentem aquele prazer. E eles entregam e eles sentem se recompensados. Uau, eu consegui. Eu sou capaz. Então, eu convido vocês a olhar para a sua versão adolescente. A olhar para dentro. Como foi sua adolescência? Teve muita repressão? Teve muito acolhimento?
Você teve a confiança dos seus pais para usar a sua bomba vital para criar? Ou você foi apagado? Vamos resgatar toda aquela curiosidade, toda aquela criatividade que só os adolescentes têm. Um nível assim muito potente. Permita, esteja com eles, seja o copiloto dos seus filhos. Esteja ali juntinho com eles. Dá trabalho, mas dá muito mais trabalho você resgatar um filho alcoólatra, um filho drogado. Dá muito mais trabalho você ficar sabendo que seu filho está tomando remédio para insônia, remédio para depressão. Então tem um trabalho agora. Vamos nos responsabilizar, é a nossa missão. Nós estamos aqui por eles e para eles. E eu sempre vou defender as crianças e os adolescentes. Eu sou defensora da infância. E eu quero muito que essa mensagem possa ser ouvida por várias e várias pessoas. Compartilhem. Compartilhem com seus amigos que tenham crianças, que tenham adolescentes, para que eles possam entender tudo isso que as ciências agora está comprovando. Os neurocientistas estão trabalhando muito duro para provar o quanto isso é sério. Tem vários documentários. Se vocês tiverem curiosidade, me pergunta aí que eu passo nos comentários para vocês. De cientistas psiquiatras. Eu vou contar um caso aqui antes de terminar, a gente já está no finalzinho do programa. O Dr. Garbo, ele faz muitos documentários sobre os traumas, né? E aí ele percebeu que ele tinha necessidade de comprar discos, né? Quem é da geração dos baby boomers, da geração X, sabe o que são discos, os vinis. E ele falou, gente, minha filha nasceu, eu larguei minha filha lá com a mulher e fui comprar um disco. E aí aconteceu tal coisa, eu queria comprar um disco. E aí eu vi que isso era um vício. Um vício. E eu não conseguia me controlar, era mais forte do que eu. E aí ele comprando discos, e ele começou a estudar. Por que isso está acontecendo comigo? E ele descobriu que era a mesma coisa do vício das drogas. Era pelo mesmo gatilho do vício da bebida. São vícios, são vazios emocionais que a gente quer preencher. E ali ele foi estudar mais a fundo e ele foi descobrindo, né? Então às vezes a gente tem vícios de leitura, eu adoro ler, eu tô sempre lendo, eu só quero preencher esse vazio emocional que eu tô vivenciando, as necessidades não atendidas na infância. Alguns vícios são admiráveis, outros vícios não. Mas são os mesmos vícios, né? E a gente espera, né, que todos os vícios possam ser por discos, por CDs, por músicas, por livros, por cursos. Mas que a gente sabe que isso não é controlável. Mesmo o meu vício de ler o tempo inteiro, eu tô sempre com a necessidade de ir numa livraria comprar um livro, de ler mais livros, de ler. E o Garbor, né, por exemplo, esse psiquiatra que eu falei pra vocês, que ele tem um documentário chamado The Window of Trauma. Ele tem a legenda em português pra vocês lerem, né, falando sobre os traumas. E aí, assim, sempre a gente vai ter, cada um vai ter o seu, uma compulsão por comida, pelo vício de compras. Nossa, gente, comprar nem preciso, mas eu quero comprar. É por causa desses vazios. Tá dando. E por hoje é só. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Tchau, gente. Muito obrigada. As vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é a
entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da